Bem, vereadores, bom dia, mas mais uma vez não, é a primeira que eu estou falando hoje. E, de fato, eu quero dizer, vereador Luiz Emanuel, que apesar de não concordar com o caminho que você tem proposto para essa questão na cidade de Vitória, eu te parabenizo pela iniciativa de debatê-lo aqui nessa casa. Essa é uma das nossas principais responsabilidades, principalmente porque eu reitero meu posicionamento de quem deveria estar propondo isso e quem deveria ter falado sobre isso, especialmente se a gente tivesse um segundo turno, com certeza isso teria sido muito debatido, é o prefeito de Vitória e quem está à frente do nosso orçamento, quem decide efetivamente para onde o dinheiro da cidade vai. Essa responsabilidade de solucionar esse problema é principalmente dos nossos gestores do Executivo. E eu digo, sem medo de errar, da mesma forma que não tem presídio suficiente em qualquer lugar do mundo, se a gente não resolver o problema da desigualdade social, não vai existir abrigo suficiente se a gente não tratar as causas que levam as pessoas para a rua. Nós vamos criar abrigos e espaços e as pessoas não vão sair das ruas, porque cada vez mais nós teremos pessoas nas ruas, porque nós não tratamos os sintomas, nós não tratamos o problema. Eu trago aqui dados do relatório do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, do relatório de 2023. O perfil das pessoas em situação de rua, majoritariamente do gênero masculino, adultas, negras, 15% delas com deficiência. Sabem ler e escrever 90% das pessoas que estão em situação de rua. Já tiveram emprego com carteira assinada, 68%. Nós estamos falando de pessoas que estão adoecidas, grande parte delas, pelo álcool, que é, aqui no estado do Espírito Santo, segundo o relatório de 2018 no Instituto João Santos Neves, o maior problema que leva as pessoas para a situação de rua, álcool, mas no Brasil, problemas familiares, desemprego e álcool e drogas. Ou seja, nós precisamos solucionar os problemas familiares, as relações familiares, o desemprego e a questão da dependência. Isso vai solucionar as pessoas não estarem em situação de rua. A gente está vendo países como os Estados Unidos, a situação da Califórnia, por exemplo, aquelas imagens chocantes que a gente antes via nos filmes de Hollywood, com as pessoas daquela calçada da fama, as pessoas com essa droga nova, eu nem sei o nome, completamente fora de si. É um problema mundial. E nós continuamos, todos os países, não atacando as questões que vão trazer as soluções. Equipamentos de serviços de saúde e assistência social são insuficientes. Hoje pela manhã eu vi o Bom Dia e dizia que vai ter concurso para a polícia. Vão ser 1.000 novos policiais. A gente precisa muito de polícia. E mais 1.000 investigadores da Polícia Civil. Mas a gente está sempre enxugando o gelo e não solucionando o que faz as pessoas pararem de cometer crimes para que a gente talvez não precise tanto investir nesse lado da segurança pública. Porque eu nunca vi um concurso para 1.000 assistentes sociais, um concurso para 1.000 psicólogos. Como está estruturada a nossa rede de atenção psicossocial? Como estão os nossos CAPs? Qual é a condição de trabalho que os trabalhadores desses espaços têm? Que tipo de orçamento eles têm para trabalhar com essa política de redução de danos? São esses questionamentos que eu trago para o prefeito de Vitória, mas para os prefeitos da região metropolitana, para o governador do estado, para todos que são responsáveis, inclusive para o presidente Lula e para os nossos ministérios que têm que trazer recurso para as nossas cidades para solucionar essa questão. Dito isso, continuo minha fala com mais alguns dados que acho importante trazer aqui para vocês, para finalizar. Precisamos pensar em estratégias de fortalecimento de acesso ao emprego, precisamos discutir a dependência química, mas reitero o meu posicionamento de que o programa Moradia Primeiro foi o que teve o maior sucesso na superação da condição de rua pelas pessoas. E aí, vereador André Moreira, te parabenizo pela fala impecável dita aqui agora. Não tem no orçamento de Vitória prioridade para essa questão. Não teve durante os últimos 4 anos para as pessoas que precisam sair dos aluguéis abusivos, para as pessoas que estão morando em condição de extrema vulnerabilidade e muito menos para a população em situação de rua.
criticam gestões antigas, mas o abrigo de Goiabeiras está funcionando exatamente como funcionava o Centro Pop. Por isso, a grande reclamação dos moradores de Goiabeiras. Porque às 4 horas, mais ou menos, sai todo mundo e vão para as pracinhas. E virou um problema para a região também, que tem um abrigo que é importante, que foi estabelecido, mas que ampliou a quantidade de pessoas em situação de rua na região. Ou seja, não tem solução simples. É importante que a gente esteja debatendo isso, e eu espero que o Executivo esteja acompanhando esse debate com cuidado, porque a Igreja Católica está acompanhando, a sociedade está acompanhando, os organismos estão acompanhando, e nós, de fato, precisamos ter coragem de enfrentá-lo. Não é por esse caminho que eu acredito. Então, por isso, estarei aqui debatendo com os vereadores. Mas acredito que é muito importante que as discussões estejam sendo feitas aqui. Vereador Davi, vou